Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, gente, eu sou a Rose do canal Simplesmente Rose. Estou aqui mais um dia, do dia do novo ano, gravando para vocês mais um videozinho. Eu espero que vocês me acompanhem, que vocês gostem do vídeo. É um videozinho simples. Eu estou recomeçando a gravar novamente. Fiquei bastante tempo sem gravar nada e agora estou voltando. Eu espero que vocês acompanhem, comentem, dê um like para me ajudar aí, gente, para me dar força, me dar ânimo para eu poder continuar. Eu gosto, gente, muito de gravar, só que eu tava aí com os problemas, precisando resolver. Ainda não terminei de resolver, mas resolvi voltar, gente, porque eu gosto de gravar, gosto de interagir com vocês. Agradeço a todos que se manteve aí inscritos no meu canal. Muito obrigada a todos vocês, de coração, e que vocês continuem. E para quem for novo por aqui, muito obrigada. Se inscreva no meu canal, viu, gente? Dê um like, comente alguma coisa, tenta interagir comigo, gente. Que às vezes eu gravo vídeo assim e fico falando, ninguém fala nada. Eu acho que, vocês não estão comigo. Mas é isso, gente. Vamos lá. Hoje tá um dia muito chuvoso por aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da minha casa. E é isso, gente. Estou em uma nova fase da minha vida, em um novo recomeço. Como eu disse para vocês, a vida da gente é sempre um novo recomeço. Estamos no ano novo, todo mundo recomeçando uma nova fase na vida. E eu não sou diferente. Sempre estou recomeçando a minha vida. Pelo menos tentando, né, gente, recomeçar. E eu espero que dessa vez seja assim, melhor, né? Que esse ano traga mais segurança, mais opiniões, firmes pra gente, pra nós, pra gente poder ter os pés no chão, né? Resolver nossa vida e parar, gente, de ficar assim com medo de enfrentar a vida. Porque não adianta. Problema, quanto mais você foge do problema, mais o problema cresce. Então você tem que enfrentar as dificuldades da vida, enfrentar os problemas de frente. Quanto mais você se esconde do problema, mais ele vai aparecer, mais ele vai te perseguir. Então, vamos começar esse ano diferente. Vamos tentar enfrentar os nossos problemas de frente e resolver, porque a gente precisa, dar o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, tem certas coisas que a gente precisa decidir que não são fáceis, eu sei disso. Mas a gente tem que ter coragem, gente, porque se a gente tiver coragem, a gente vence. Porque todo mundo vence. Todas as pessoas que eu, por exemplo, eu só tive 2 filhos, um menino e uma menina, que hoje são um rapaz e uma moça, são adultos. E ontem eu tava aqui pensando, nossa, que saudade dos meus filhos. Porque os filhos da gente, eles crescem e vão embora. E eu até falo, eu tenho muito arrependimento de ter tido só 2. Eu sei que todos vão embora quando eles crescem, só que aí a gente fica assim, vai ficando mais velha, a gente vai pensando, poxa vida, como é que vai ser? Eu tive tão pouco filho e meus filhos não moram comigo, e eu fico lembrando de quando eles eram pequenos, nossa. A casa da gente era tão alegre, quando os filhos da gente estão dentro da casa da gente. A casa é tão alegre que, por mais humilde que seja, a casa tá sempre tendo barulho, bagunça, a gente grita com o menino daqui, grita com o outro dali. Mas é tão gostoso, Depois que acaba, a gente fica pensando, poxa, que pena que acabou. Que pena que os filhos da gente crescem, E os filhos da gente crescem, a gente tem que aceitar.
porque eles têm que voar com as próprias asas, né? Trilhar seus próprios caminhos. Graças a Deus, meus filhos estão bem. Eu agradeço a Deus todos os dias por meus filhos ser pessoas do bem. São independentes, né? Então, eu estou muito feliz nessa parte. De saber que meus filhos estão bem, se tornaram pessoas de bem, honestas, trabalhadoras. Mas eu fico assim com muita saudade, sabe? Eu gostaria de ter os filhos perto, mas eu tenho que me conformar, né, gente? Que depois que os filhos crescem, cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai viver a sua história. Porque meus filhos fazem parte da minha história. Só que depois que eles crescem, os nossos filhos fazem parte da nossa história. Mas só que depois que eles crescem, eles vão fazer a sua própria história. Muitas das vezes a gente não está no meio dessa história, porque, assim, presencial, né? Porque eles vão fazer a própria vida deles, eles vão trilhar o próprio caminho, né? Formar a família deles. E aí a gente fica assim, a gente fica na saudade. A gente que é mãe, né, fica na saudade. Ainda mais eu que criei meus filhos praticamente sozinha, né, os 2 filhos. E eu era muito apegada mesmo. Teve momentos que eu tive que trabalhar e deixar meus filhos sozinhos em casa, porque eu não tinha como pagar uma babá. E nem tinha parente morando perto de mim, então eu tive que deixar os 2 sozinhos, pequenos, dentro de casa para eu ir trabalhar. Mas era tão gratificante quando eu chegava que meus 2 filhos estavam dentro de casa, brincando, ficavam felizes quando eu chegava. Isso era tão importante para mim. A gente passa por muitas lutas quando os filhos da gente é pequeno, quando a gente é mãe solo, né? Eu fui mãe solo por muito tempo. O pai dos meus filhos resolveu trabalhar fora. A menina tinha 3 anos e o menino tinha 9. Então, eu tive que me virar para criar os 2. Foi muito difícil, mas hoje eu vejo que meus filhos me davam tanta força para eu sair de casa de madrugada. Ai, gente, me desculpa. Eu sabia que ia me emocionar assim. Mas quando a gente fica só, né, o pai dos filhos da gente, o companheiro da gente, vai embora e deixa a gente sozinho. Eu e os filhos. Quando o homem geral, né, abandona sua mulher pro filho. A mãe é uma leoa, né? Ela abraça seus filhos e protege e cuida. E meus filhos me davam tanta força, gente, para eu trabalhar, para me levantar todos os dias, acordar de madrugada, sabe? Ficar naqueles pontos de ônibus sozinha, com medo de ser assaltada. Mas só de pensar que eu estava ali lutando para poder criar meus filhos, para poder dar o alimento, não deixar faltar nada. Meus filhos pequenininhos lá dependentes de mim. E eu trabalhava com tanto prazer, gente, com tanta vontade. Eu não tinha momento ruim para mim, sabe? Eu fazia aquilo com muito amor mesmo. E eu era tão feliz cuidar dos meus filhos, cuidando deles. No final do mês, eu levava os 2 para fazer compras. Porque quando eu era casada, gente, com o pai deles, eu passei muito aperto, sabe? A gente não tinha prazer de comer uma carne, um leite para minhas crianças de manhã. A gente não tinha prazer nem de ter o pão de manhã, na verdade. Então, esse vídeo vai acabar sendo mais de desabafo de outra coisa, mas enfim, gente, é a minha história. Então,
não tinha. Quando o pai dos meus filhos foi embora, eles eram muito pequenos, e aí eu tive que arregaçar as mangas e trabalhar muito para poder não deixar faltar o pão para eles e não deixar eles sem energia, sem água. Então, quando eu pensava assim, gente, eu tenho 2 crianças que dependem de mim, eu não posso fraquejar. Eu não deixava meus filhos ver eu preocupada, eu fingia que sempre a vida estava boa. Eu trabalhava muito, gente, muito, para não deixar a peteca cair. Mas eu trabalhava com tanto prazer. Eu era tão feliz, gente. Eu era tão feliz quando eu fiquei sozinha com meus filhos, porque meus filhos, quando eu via meus filhos brincando, quando eu via meus filhos alegre, feliz, eu ficava feliz porque eu estava dando conta do recado, gente. Isso era muito importante para mim. E aí eu não quis me casar logo porque eu tinha medo, né? Porque arrumar padrasto para filho não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? Aliás, nunca foi fácil, né? Mas eu sempre tive medo de arrumar padrasto para meus filhos, então eu fui esperando meus filhos crescerem mais. Tinha vontade de arrumar alguém, mas tinha medo. Então eu fiquei um bom tempo sozinha, né? Criando meus filhos, esperando eles. Aí, mas eu era muito, muito feliz com meus filhos. Eu tinha prazer. Gente, quando eu chegava no meu serviço, eu chegava tão alegre que nem parecia aquela mulher que tinha tanta, assim, dificuldade, né? Porque uma mulher sozinha para criar 2 filhos, sem ajuda de ninguém, né? Sem o apoio de ninguém, assim, financeiro. E nem financeiro, nem moral, né, gente? Eu sempre, assim, quando eu tinha meus filhos sozinhos, eu sempre me virava mesmo com a ajuda de Deus, pra dizer a verdade. Porque Deus me dava tanta força, porque quando eu chegava no trabalho, ninguém sabia dos meus problemas. Ninguém sabia que era uma pessoa que passava dificuldade. Então eu chegava tão feliz, eu era tão brincalhona. Eu gostava tanto de fazer amigos no meu trabalho. E também não ficava contando uma história triste para ninguém, não. Ninguém sabia dos meus problemas. Quando eu saía de casa, meus problemas ficavam atrás da porta. E chegava em casa, eu não demonstrava para meus filhos que eu estava com problemas. Às vezes estava com talão de luz para pagar atrasado, com talão de água, ou estava faltando algum alimento dentro de casa. Mas eu não deixava transparecer tristeza. Sabe por quê, gente? Porque meus filhos dependiam de mim. Então, se eles me vissem triste, a minha casa ia se tornar triste. E eu não queria ver meus filhos preocupados com os problemas, porque eles eram muito pequenos, eles não tinham que estar preocupados com falta de nada. E eu sempre demonstrando para eles que estava tudo bem, sabe? E graças a Deus, depois de um ano, o pai deles deixou a gente. Deus me abençoou tanto. Quando o pai deles deixou a gente sofreu muito. Muito, muito mesmo. Mas, porque eu já tinha costume, né? Eu vivi com o pai dos meus filhos 13 anos. Então, quando ele foi embora, foi um choque para todos nós. Apesar da dificuldade que a gente vivia, mas saber que a gente tinha eu tinha um marido, meus filhos tinham um pai perto, aquilo era muito importante pra gente, né? E o pai dos meus filhos, ele não tinha vícios, assim, de beber, de fumar, de maltratar a gente. Ele só era uma pessoa, assim, que não gostava muito de... Gente, o pai dos meus filhos, ele era uma pessoa semi-analfabeta. Então, ele não tinha uma profissão, ele não podia escolher trabalho. Ele era uma pessoa, assim, que não gostava de ter patrão. Ele não gostava de ter horários para trabalhar. Ele começou como ajudante de pedreiro. Hoje em dia, inclusive foi ele que fez a minha primeira casa, sendo ajudante, nem sabia ainda a profissão, mas ele aprendeu e se tornou um pedreiro muito bom. Só que ele não gostava muito de trabalhar, sabe, de ter horário, de ter patrão. Ele gostava de fazer bico de vez em quando, e foi por isso que ele acabou indo para longe para trabalhar, porque aonde a gente morava ele não gostava de trabalhar, assim, de carteira assinada, CLT, né? Ele nunca gostou. Ele sempre
Eu não sei, a pessoa não se prepara, não estuda, não faz um curso, não se prepara. E quando chega a hora de trabalhar, a pessoa quer escolher serviço, não tem como, gente. Se você não estudou, se você não se preparou para o futuro, chegou a sua vez de trabalhar, você tem que trabalhar no que der para você trabalhar. É igual eu na minha época. Eu não tinha formação quando eu me casei com ele, porque inclusive eu me casei com ele como fuga. Fuga para sair de dentro da minha casa. Um dia eu vou contar essa história completa para vocês, sobre a minha vida, o porquê que eu me casei com uma pessoa, né? Casei assim, eu peguei a primeira pessoa quando eu fiz 20 anos, eu já não aguentava mais ficar dentro da minha casa, da casa da minha mãe. E então eu tinha um padrasto, né? Então eu queria sair, desde pequenininha, fui criada dentro de casa com mãe e padrasto, então eu queria sair, Então quando eu conheci o pai dos meus filhos, foi como uma fuga, eu peguei o primeiro que apareceu e me casei, fui viver com essa pessoa. Não sei se você conhecesse nada, foi uma fuga mesmo, acho que por isso que deu no que deu. Porque a gente não precisa casar, gente, para sair de dentro de casa, mas como eu fui criada assim, muito presa, fui criada muito oprimida, eu não podia fazer amigos, eu não podia fazer nada, eu só podia ir para a escola e da escola para casa. E eu ainda tinha irmãos que minha mãe, meu padrasto botavam para vigiar a gente na escola. Era uma complicação, gente. Mas eu não vou tocar nesse assunto agora, porque esse é um assunto muito delicado. Um dia eu espero poder contar para vocês toda a história. Porque eu confesso para vocês que desde a minha infância até hoje, tudo que aconteceu comigo na minha infância desencadeou na vida que eu tenho hoje, nos traumas, né, que eu tenho hoje. Então um dia, se Deus quiser, eu vou poder contar essa história completa para vocês, mas no momento eu não vou mexer com isso. Então, como eu estava dizendo, eu estava sentindo muita saudade dos meus filhos. Meus filhos sempre me deram força, eu sempre olhei para meus filhos como força para me seguir em frente, não olhar para trás. Eu nunca fui mulher de ficar olhando para trás quando eu tinha meus filhos pequenos, eu sempre queria olhar para frente, é para frente que se anda. E meus filhos me davam aquela força, sabe? Só de pensar que meus filhos estavam lá dependendo de mim, do meu esforço, para não deixar faltar nada para eles. Isso era muito importante. Então, depois que meu filho mais velho ficou adolescente, eu me inventei de casar, gente. Casei de novo. Quando eu casei, meu filho mais velho ia fazer 18 anos e a minha filhinha mais nova ia fazer 11 anos. E aí eu falei, agora eu tô cansada de lutar sozinha, eu vou me casar. Me casar porque eu preciso de alguém para me ajudar, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais cansado. Então eu comecei a achar na minha cabeça que eu precisava de ter alguém do meu lado para me ajudar. Só que muitas das vezes a gente está sozinha, criando os filhos da gente da maneira que dá para cuidar, não deixando faltar pelo menos o básico. A gente acha que tá ruim, né? E aí a gente vai, ao invés de arrumar uma pessoa achando que aquilo vai melhorar, e muitas das vezes a gente piora. Às vezes você tá sozinha, lutando, trabalhando de doméstica, trabalhando de serviços gerais, né? Que se você não tem uma profissão, você não estudou, né? Você não tem uma profissão, então você tem que pegar o que aparece. Você não vai deixar seus filhos passar fome porque você não tem uma profissão. Você vai trabalhar de doméstica, de babá, é o serviço que não existe estudo, né? É o que aparece. Você não pode ter preguiça, nem pode ter medo. Você tem que enfrentar a vida, porque afinal de contas você tem filhos que dependem de você. E era o que aconteceu comigo. Meus filhos sempre me deram força. Eles eram pequenininhos, eu ficava tão feliz, gente, quando chegava em casa e via meus 2 filhinhos dentro de casa bem, assistindo televisão. A gente passava muita dificuldade, mas tinha televisão em casa, né, para distrair eles, pelo menos para eles ficarem quietinhos dentro de casa. E depois, gente, de 1 ano, eu comecei a falar e parei. Quando fez 1 ano que o pai dele deixou a gente, olha, gente, foi uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que
as janelas do céu se abriram para mim. E quando ele foi embora, eu fiquei desempregada. Ele falou assim, cuida da sua vida que eu não volto mais. Ele falou assim, mas não falou nos filhos, não lembrou que ele deixou 2 filhos para trás, não. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiquei assim, meus filhos ficaram em depressão. Meu filho mais velho engordou muito, porque ele já entendia a vida, né? Ele já tinha 9 anos. Sentia muita falta do pai, não queria que o pai tivesse deixado a gente. Inclusive, na época, ele implorou, ele chorou muito, o pai dele não ir embora, não abandonar a gente, mas o pai dele falou que tinha que ir, que ele ia trabalhar. E aí meu filho engordou com aquela situação. A minha menina tinha 3 aninhos, mas ela falava, ela conversava muito, parou de falar, ficou 1 ano sem falar, minha filha, quando o pai foi embora. E ela roía tantas unhas dela, chega a sangrar. E na escola, os professores começaram a me chamar lá para perguntar se minha filha era muda, porque ela parou de falar. Isso tudo foi consequência da ida do pai deles embora, assim, do nada. Porque ele não queria trabalhar serviço pesado, não queria trabalhar CLT, mas ele não era preparado para nada. Ele sabia trabalhar de pedreiro quando ele foi embora, muito bem, só que ele não queria ter patrão, não queria ter horário, ele queria trabalhar quando ele quisesse, a hora que ele quisesse. Só que, gente, a partir do momento que você põe filho no mundo, você tem obrigação com aqueles seres, você tem que trabalhar para criar, para manter aqueles filhos. Você não pode fazer filho e largar por aí como se fosse, né, como se não fosse nada, seres humanos, porque os animais, quando os pais abandonam, os animais se viram, né, vão uma caça. Agora, o ser humano, enquanto eles são bebês, são crianças, são indefesos, os pais têm que cuidar, têm que correr atrás para não deixar faltar nada. Os pais têm que ter, o pai e a mãe têm que ter responsabilidade para não deixar as crianças com fome, né? Porque eles ainda não sabem correr atrás do que eles precisam. Então, se você, pai e mãe, botou no mundo, vocês têm que cuidar, tem que lutar, tem que fazer faxina, tem que trabalhar de serviços gerais, do que aparecer, para sabendo que lá dentro de casa tem pessoas que dependem de você, que você botou no mundo. Então, botar filho no mundo é uma responsabilidade muito grande. E hoje eu ainda vejo rapazes e moças, sabe, com tanta informação, que bota, engravida, às vezes a menina se apaixona pelo rapaz, engravida, e depois o rapaz larga essa menina pra lá, e essa menina fica cuidando do filho sozinha, o pai não quer nem saber. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa horrível, gente. Hoje em dia tem tanto jeito de evitar filhos, né? Então eu fico preocupada, porque eu sei que não é fácil criar filhos sozinho, nem pro pai e nem pra mãe. Então, as pessoas têm que ter mais responsabilidade, as pessoas têm que ter mais... Se não quer ter filho, gente, evita. Os postos de saúde, eles dão preservativo, tanto para o homem quanto para a mulher. Evita de ter filho, porque para a mãe, eu não sei, não é todos os pais que se preocupam com filho no mundo, não. Mas para mães, é muito sofrido ver seus filhos passando necessidade, passando falta de uma roupa, de um material de escola, do calçado, né? Um alimento mesmo, às vezes não tem um pão de manhã. Nossa, como é triste você acordar e ver seu filho ali te pedindo um pão e você não ter. Nossa, é horrível isso. Às vezes eu junto com o pai dos meus filhos, eu passei muito por isso. Não tinha um pão de manhã para comer, não tinha um leite para dar para as crianças, mas eu estava firme ali, né? Aí, quando ele foi embora, fez 1 ano que ele foi embora, gente, a gente passou muita necessidade, porque eu estava desempregada no começo. E aí a minha vizinha me chamou pra gente ir na comunidade, né, pedir ajuda, cesta básica. E eu tinha tanta vergonha de pedir cesta básica, eu tinha vergonha mesmo. Porque eu achava assim, que eu tinha que trabalhar. Esse negócio de ficar
dependendo de pedir cesta básica, para mim isso era muito triste, mas como a gente não tem outra opção, a gente é obrigado, né? Aí eu fui lá e conversei com a moça lá da comunidade que estava distribuindo as cestas básicas. Aí eu falei assim, chegou minha vez, né? Aí eu conversei com a mulher, nossa, que mulher da boca abençoada. Que Deus abençoe ela, não sei como ela está hoje, né? Na época eu morava na Serra, na época tem muitos anos isso atrás, sabe? Essa história que eu tô contando. Então, eu cheguei na minha vez de pegar a cesta básica, eu falei assim com ela, eu nem sabia o nome dela, eu falei assim, ela falou, olha, eu não vim aqui atrás de cesta básica não, mas eu queria muito se tivesse como você arrumar um emprego para mim, porque eu tenho 2 crianças e o pai foi embora e eu não sei o que fazer, porque hoje eu ganho essa cesta básica e amanhã, né? Eu preciso do emprego. Aí eu nunca tinha pedido nada a ninguém, gente. Foi a primeira vez para os meus filhos, sabe? Porque quando a gente tem filho que tá sem alimento em casa, a gente perde totalmente a vergonha. Se a gente tiver de pedir, a gente vai pedir sim. Se a gente tiver de fazer qualquer trabalho, a gente vai fazer para poder trazer a comida para casa. Então, a moça lá, que era líder comunitária na época, olhou para mim e falou assim, olha minha filha, eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, olha minha filha, emprego tem como te arrumar. Aqui eu só posso te arrumar a cesta básica para te ajudar hoje. Mas ela fala desse jeito, gente. Vou profetizar na sua vida que essa é a primeira e a última cesta básica que você pega comigo. Porque Deus vai providenciar um trabalho para você. Gente, essa mulher falou isso com tanta verdade no coração. Com tanta verdade, ela me desejou isso de coração, eu tenho certeza. Ela não me conhecia, nem eu conhecia ela. Mas ela falou de coração, ela falou, essa é a primeira e a última cesta básica que você pega comigo, porque Deus vai providenciar um trabalho para você a partir de hoje. Ai. Eu fui embora para casa com aquela cesta básica. Sem esperança, gente, porque naquela época eu era muito assim, sabe, eu não pensava, sei lá, eu não sei como é que eu era, só que eu fiquei triste, eu fiquei feliz porque eu amei essa cesta básica, mas fiquei triste porque eu fui pra casa sabendo que depois, gente, depois, mas aquela mulher falou com tanto amor aquela palavra pra mim. Ela nem sabe disso. Depois dali, gente, aí tava chegando o Natal. Tava pertinho do Natal. Eu olhei assim pro céu e falei com Deus. Senhor, de verdade, eu fiz essa oração. Foi uma oração que eu fiz pra Deus, assim, conversando com Deus. Senhor, esse ano o Natal tá chegando e eu não tenho nada pra dar pros meus filhos, eu não tenho presente. Eu não tenho nada para dar para meus filhos, mas, por favor, meu pai, me dê um presente. E o presente que eu quero do Senhor, me dê um trabalho. Abre as portas para mim, Senhor, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso pagar água, energia. Eu preciso botar comida na mesa para alimentar meus filhos. Eu não quero ver meus filhos passando falta do alimento em casa. Então, meu Deus, esse ano que eu peço ao Senhor de coração, que o Senhor me dê de presente um emprego. Por favor, meu Pai, me dê um emprego de presente, que na época eu não tinha profissão.
Então, não podia, né, escolher, não podia ficar esperando nada cair do céu para mim. Eu tinha que trabalhar no que minhas condições davam. Gente, vou contar para vocês. Naquele ano, eu sempre estava botando currículo aqui, que a gente, quando está desempregada, né, a gente corre atrás, a gente bota currículo aqui, bota currículo ali. E naquela época, quando chegou antes de dezembro, gente, eu tive essa benção que eu pedi, estava perto do Natal, como eu falei para vocês. Quando eu orei a Deus antes do Natal, Deus me abençoou com o emprego. Nossa, gente, que felicidade, gente, que felicidade que eu tive. Foi aí que eu deixava meus filhos sozinhos em casa para trabalhar, porque eu não tinha parente perto de mim, eu não tinha condição de pagar babá. Que se eu pagasse uma pessoa para cuidar das minhas crianças, o salário que eu ia ganhar não daria para a gente se manter, porque era muito pouco. Então Deus estava me dando condição de eu não deixar faltar o alimento na mesa e pagar as continhas básicas de casa, né? Graças a Deus. Mas, gente, eu fui trabalhar de zeladora na época. Essas moças que cuidam de corredor de prédio, limpa, vai, lava escada, essas coisas, né? Eu trabalhei muitos anos disso, zeladora. Gente, mas a minha vida mudou. Da água pro vinho. Era um serviço humilde, o salário era pouco. Mas eu tava tão feliz, gente, tão feliz, porque eu já sabia que eu podia contar com esse dinheiro certo, todo mês. E que meus filhos nunca mais iam passar falta de comer um pão de manhã, um leite, né? Na época eu não pagava aluguel, porque graças a Deus, gente, desde o meu primeiro casamento eu já não pagava aluguel. Eu acredito. Desde o meu primeiro casamento eu já não pagava aluguel. Então, gente, não foi difícil. Eu vou pegar um carregador de celular, porque já tá acabando a bateria. Então, meus amores, eu comecei a trabalhar de zeladora de prédio. Gente, a minha vida mudou muito. Espera um pouquinho, vou botar vocês aqui, ó, pra poder eu ligar aqui o carregador no celular, senão não vai dar pra me terminar essa gravação. Eu sei que tá longa, mas é bom a gente... Então, gente, quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada, a minha vida mudou muito, 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 muito. Quando fez meu primeiro mês, gente, de carteira assinada nesse trabalho, eu fiz muita amizade também, sabe? Na época eu não tinha móveis bons. Eu tinha umas coisinhas básicas em casa, mas não tinha coisa boa. Comecei a ganhar, gente, dos moradores, móveis de casa, cama boa. Eles trocavam de móveis no final do ano, me dava aquelas coisas perfeitas, sofá bacana, sofá bonito, cama bonita, roupa de cama. Eu ganhava tanta coisa nesse trabalho, eu era muito querida também, tá? E eu era feliz. E aí, gente, eu comecei, a primeira vez que eu recebi, eu levei meus 2 filhos para fazer compra, né? Gente, mas eu comprei tanta coisa que meus filhos gostariam de comer, que eles tinham vontade de comer. Eu comprava tudo que eles queriam. Que a gente morava em casa própria, então não pagava aluguel, então facilitava meu lado. Aí, ó, nunca mais, gente, nunca mais faltou pão, nunca mais faltou leite, nunca mais faltou nada para meus filhos. Final de semana, quando eu tinha dinheiro que eu recebia, eu guardava um dinheirinho e levava isso para lanchar, coisa que com o pai nunca eles tiveram essa oportunidade. Eu levava eles para lanchar. Comprei uma televisão nova para eles, porque a televisão que eu tinha que deixar ela ligada 24 horas, porque se desligasse ela demorava muito para pegar aquela televisão de tubo na época, né? Era aquelas televisão de tubo, então ela demorava muito, eu desligava, esfriava e demorava para voltar. Aí eu fui lá na loja, comprei a televisão para meus filhos. Na época tava na moda aquelas televisão tela plana, que só rico tinha.
pobre não podia ter não. Mas eu fui lá, sabe, meus filhos, eu fui lá e comprei, não sei quantas vezes no carnê, que na época eu não tinha cartão de crédito. Aí eu fui lá e comprei a televisão de tela plana, 20 polegadas. Nossa, como aquilo foi importante para mim e para meus filhos. Meus filhos ficaram tão felizes. Na época tinha lançado aquela moda de tela plana com DVD embutido. Nossa senhora, fui lá e comprei para meus filhos. E 20 polegadas, era uma televisão grande na época, né? Aí eu fui lá e comprei, nossa. Aí levava meus filhos lá na locadora, gente. Na época era negócio de locar, né? Locar fita de vídeo. A gente locava 4 filmes, 5 filmes. A gente ficava no final de semana assistindo. Eu alugava joguinho pro meu filho, alugava desenho animado, porque eles gostavam muito de desenho animado, aqueles desenhos bíblicos, né? Eu gostava muito de fazer para eles assistir o Rei Leão com meus filhos. Nossa, coisa linda, gente. Aí a nossa vida, eu via meus filhos felizes, sabe? Falava, ai mãe, graças a Deus, meu filho mais velho falava, nossa mãe, que bom mãe, que a senhora tá trabalhando, né? Nem quando o nosso pai estava em casa, a gente vivia tão bem. A senhora compra tudo que a gente gosta, a senhora leva a gente para lanchar. Meu pai nunca fez isso. Aí eu ficava tão feliz de ouvir meu filho falando aquilo. Eu falava, meu filho, graças a Deus, né? Porque Deus não desampara a gente. Se a gente tiver coragem de trabalhar, a gente consegue tudo na vida. Não tem esse negócio de escolher emprego, não. Se você não tem profissão, se você não estudou, não se preparou, tem que trabalhar no que dá. Eu trabalhava de zeladora, de trabalhei doméstica na casa dos outros. Eu fiz muita coisa, gente, quando eu não tinha profissão. E até hoje, se precisar, eu trabalho, porque isso não é vergonha, não. Vergonha, gente, é você deixar seu filho, ou até você mesmo, ficar sem o que comer dentro de casa por preguiça de trabalhar. Tem que trabalhar no que der para você. Se você não estudou, não se preparou, trabalhe honestamente. O que importa, gente, é vocês trabalharem em serviço honesto. Não importa que seja de faxineira, de doméstica, de babá ou de cervejeira, não importa. O que importa é você pagar suas contas, você não deixar cortar sua energia, não deixar cortar sua água, deixar seus filhos passando fome dentro de casa. Isso que é feio. Trabalhar não é feio, não. Não importa o tipo de serviço que você tem capacidade de fazer, o importante é você não deixar seus filhos passar falta das coisas porque você tem vergonha, você tem preguiça, ou fica achando que seus pais, seus parentes é obrigada a dar comida de seus filhos, a sustentar seus filhos, que você botou no mundo. Isso que é feio. Então, gente, eu vou parando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês me desculpem, né, pelo desabafo, pelo choro, que eu me emocionei mesmo, porque me deu tanta saudade dos meus filhos pequenos. Mas eu sei que meus filhos estão bem hoje, meu filho está estudando muito, meu filho se formou já em biomedicina, meu filho fez o curso de socorrista, ele é técnico, começou como técnico de enfermagem, ele fez ele passou num concurso na civil. E meu filho é assim, ele aproveitou as oportunidades. Eu acho que foi de tanto ver a dificuldade que nós passamos quando o pai dele foi embora, quando eles eram pequenos. Quando ele teve a oportunidade de estudar, ele foi correndo atrás, começou. E ele se formou em... Ai, meu Deus, esqueci alguma coisa na civil. E minha filha trabalha, minha filha também terminou o estudo dela. Então, gente, eu tô tranquila hoje, eu tô assim, eu me casei de novo, não deu certo, depois que meus filhos cresceram, não deu certo porque casei até com uma pessoa que tinha condições financeiras boas, mas uma pessoa muito mesquinha, que só pensava em si próprio, uma pessoa que nunca olhou para mim como uma esposa, sempre olhou para mim como se eu fosse acho que uma empregada, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Assistam o vídeo até o final, dê o seu like e diz pra mim, gente, o que vocês acharam dessa história. Tem muito mais história para contar. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Vocês já passaram por isso, por serem abandonados pelo marido com criança pequena? Gente, se você passou por isso, você não tem uma profissão, faça qualquer coisa, até algo para vender na rua, mas não deixa
seu filho passar necessidade, não. E outra, não acha que seus parentes são obrigados a criar seus filhos, sua mãe, obrigada não, que o filho é seu, foi você que pôs no mundo, então você que tem que ser responsável pelo seu filho, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada por ter me assistido até agora e até a próxima, gente. Tchau, bom dia. Se inscreva no meu canal Simplesmente Rose, um novo recomeço que nunca termina. E é isso aí, gente, beijo. Tchau.